Ela o salvou quando ele mais precisava, e depois desapareceu sem deixar rastros. Durante 3 anos o milionário procurou por aquela garota humilde, até que um dia ela voltou, e ele fez algo que ninguém esperava. Ajoelhou-se com um anel. O que ela respondeu? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. A chuva caía torrencialmente sobre São Paulo naquela terça-feira de maio, transformando as ruas em rios e criando um caos no trânsito da capital paulista. Gabriel Mendes, aos 32 anos, dirigia seu Mercedes-Benz prata pela Marginal Pinheiros, tentando chegar em casa após mais uma reunião que se estendeu até tarde na empresa. As luzes dos edifícios se refletiam no asfalto molhado como estrelas distorcidas, criando um cenário quase surreal na metrópole. O cansaço pesava em seus ombros. Há meses Gabriel vinha trabalhando incansavelmente na expansão de sua empresa de tecnologia, que já empregava mais de 500 pessoas. O sucesso financeiro que alcançara aos 30 anos trouxe conforto, mas também uma solidão que ele tentava ignorar mergulhando ainda mais no trabalho. Mais um dia, mais uma vitória, murmurou para si mesmo, ajustando o retrovisor. Mas a fadiga começava a cobrar seu preço. Suas pálpebras pesavam. E por um momento, apenas um momento fatal, seus olhos se fecharam. O som do metal se contorcendo ecoou pela marginal como um grito metálico. O Mercedes saiu da pista, colidiu com a mureta de proteção e capotou 2 vezes antes de parar de cabeça para baixo, com os faróis ainda acesos cortando a escuridão da noite chuvosa. Marina Santos sentia o peso das 12 horas de plantão no Hospital das Clínicas quando viu as luzes do acidente à frente. Aos 25 anos ela era uma enfermeira dedicada que sonhava em se especializar em UTI, mas que naquela noite só queria chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. Seu Corsa 2010 não era luxuoso, mas a levava onde precisava ir. Meu Deus, que acidente feio, sussurrou, diminuindo a velocidade. Outros carros já começavam a parar. Algumas pessoas saíam para ver o que havia acontecido, mas Marina notou algo que os outros não perceberam. Não havia ambulância ainda. Sem hesitar, ela estacionou no acostamento, pegou sua bolsa onde sempre carregava alguns materiais básicos de primeiros socorros, um hábito que desenvolvera durante a faculdade, e correu em direção ao veículo capotado. "Tem alguém aí dentro?" gritou, se abaixando para olhar através da janela quebrada. A chuva molhava completamente seu uniforme azul claro, mas ela não se importava. Gabriel estava consciente, mas desorientado. Sangue escorria de um corte na testa e ele sentia dores no peito. Quando viu o rosto da jovem mulher olhando para ele com preocupação genuína, pensou por um momento que estava sonhando. "Ei, você está me ouvindo? Qual é o seu nome?" Marina perguntou, com a voz firme mas gentil que usava com os pacientes. "Gabriel. Gabriel Mendes." Ele conseguiu responder, sua voz saindo rouca. "Ok, Gabriel. Eu sou Marina. Sou enfermeira. Você vai ficar bem, tá? Só preciso que você fique comigo. E não feche os olhos." Marina rapidamente avaliou a situação. Gabriel estava preso pelo cinto de segurança, que ironicamente havia salvado sua vida, mas ela notou sinais de possível trauma torácico. Com cuidado, ela conseguiu entrar parcialmente no veículo para avaliar melhor seus ferimentos. "Alguém já chamou a ambulância?" gritou para as pessoas que se aglomeravam ao redor. "Já chamei. Eles estão vindo", respondeu um homem. Marina tirou da bolsa uma pequena lanterna e examinou as pupilas de Gabriel. "Gabriel, você está sentindo dor no peito? Consegue respirar bem?" "Sim, dói para respirar", ele admitiu, começando a sentir mais claramente as consequências do acidente. "Tudo bem, é normal. Mas você precisa ficar calmo e respirar devagar. Eu vou ficar aqui com você até a ambulância chegar, ok?" Enquanto esperavam, Marina conversou com Gabriel, mantendo-o consciente e monitorando seus sinais vitais com os recursos limitados que tinha. Ela não sabia que estava salvando a vida de um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo. Para ela, Gabriel era apenas mais um paciente que precisava de ajuda. Quando finalmente ouviram as sirenes do SAMU se aproximando, Marina sentiu um alívio imenso. "Estão chegando, Gabriel. Você foi muito corajoso." Os paramédicos rapidamente assumiram o controle da situação e Marina se afastou para dar espaço aos profissionais. Gabriel tentou procurá-la com o olhar enquanto era retirado do veículo,
mas a correria e a chuva tornavam tudo confuso. A enfermeira que estava me ajudando, ele tentou dizer para um dos paramédicos. Ela já foi embora, moço, mas você está em boas mãos agora. No Hospital das Clínicas, Gabriel foi submetido a uma série de exames. Felizmente, além de algumas costelas fraturadas, um corte na testa que precisou de pontos e muitas contusões, ele havia escapado de ferimentos mais graves. O médico de plantão, Dr. Rodrigues, explicou que ele havia tido muita sorte, mais algumas horas inconsciente naquela posição, e as coisas poderiam ter sido bem diferentes, disse o médico, revisando os exames. Você disse que uma enfermeira te ajudou no local do acidente? Sim, uma mulher chamada Marina. Ela ficou comigo até a ambulância chegar, Gabriel respondeu, ainda sentindo os efeitos da medicação para a dor. Dr. Rodrigues sorriu. Bem, você deve sua vida a ela e à sua própria sorte. Vou te manter em observação por 48 horas, mas você vai se recuperar completamente. Durante os 2 dias que passou internado, Gabriel não conseguia parar de pensar na enfermeira que o havia socorrido. Ele se lembrava claramente do rosto dela, cabelos castanhos molhados pela chuva, olhos determinados e, principalmente, a gentileza em sua voz enquanto o mantinha calmo durante os piores momentos. Quando recebeu alta, Gabriel pediu para falar com a administração do hospital. Eu gostaria de agradecer pessoalmente à enfermeira que me socorreu na noite do acidente, explicou para a supervisora de enfermagem. O nome dela é Marina. A supervisora, Dona Carmen, uma senhora de cabelos grisalhos e mais de 30 anos de experiência, consultou os registros. Marina Santos. Ela trabalha aqui há 2 anos, mas não estava de plantão na noite do seu acidente. Ela disse que estava voltando do plantão. Gabriel insistiu. Ah, sim. Agora me lembro. Marina tinha feito plantão duplo naquele dia. Deve ter sido por isso que estava na rua naquele horário. Dona Carmen fez uma pausa. Mas tenho uma notícia ruim. Marina pediu transferência para Recife na semana passada. A mãe dela está com problemas de saúde graves e ela precisa cuidar da família. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela já foi embora? Partiu ontem de manhã. Deixou muita saudade aqui. Era uma das nossas melhores enfermeiras. Frustrado, Gabriel estava prestes a sair quando Dona Carmen o chamou novamente. Espere um pouco, ela esqueceu uma coisa aqui. A supervisora abriu uma gaveta e tirou um crachá de identificação do hospital. Marina Santos, enfermeira, estava escrito ao lado de uma foto 3x4, onde Marina sorria discretamente. Gabriel segurou o crachá como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Posso ficar com ele? Para devolver quando ela voltar? Dona Carmen estudou o rosto de Gabriel por um momento. Havia algo em seus olhos que ela reconhecia. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo. Claro, quando ela voltar, eu digo que você está com o crachá dela. Nos dias seguintes, Gabriel tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente sempre voltava para Marina. Ele contratou um investigador particular para descobrir mais sobre ela, não por motivos invasivos, mas porque sentia uma necessidade quase desesperadora de poder agradecê-la adequadamente. O relatório que recebeu 2 semanas depois pintava o quadro de uma mulher extraordinária. Marina Santos, 25 anos, formada em enfermagem pela USP com honras ao mérito, filha de Dona Rosa Santos, viúva, e de Carlos Santos, falecido há 3 anos em um acidente de trabalho. Ela tinha um irmão mais novo, Lucas, de 17 anos. A mãe de Marina havia sido diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado e o tratamento em Recife estava sendo feito pelo SUS. A família enfrentava dificuldades financeiras consideráveis, especialmente depois que Marina deixou o emprego em São Paulo para cuidar da mãe. Gabriel guardou o crachá de Marina em sua mesa de trabalho, ao lado de uma foto que ele havia conseguido do arquivo do hospital. Toda manhã, quando chegava ao escritório, ele olhava para aquela foto e renovava uma promessa silenciosa. Um dia, ele encontraria uma maneira de retribuir o que ela havia feito por ele. 2 semanas após deixar o hospital, Gabriel criou discretamente a Fundação Esperança, uma organização beneficente que, entre outras atividades, fornecia suporte médico e financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade. Sua primeira beneficiária, sob o codinome Família Santos,
Começou a receber apoio integral para o tratamento oncológico da matriarca, incluindo acesso aos melhores médicos e medicamentos disponíveis. Marina nunca soube que o anjo da guarda de sua família tinha nome e sobrenome, e que carregava consigo o crachá dela como um lembrete diário de que algumas pessoas mudam nossas vidas para sempre. 3 anos se passaram desde aquela noite chuvosa na Marginal Pinheiros. Gabriel havia se tornado um homem diferente, mais reflexivo, mais consciente do valor da vida e das pessoas ao seu redor. Sua empresa continuava crescendo, mas agora ele tinha um propósito além do lucro. Ajudar pessoas como Marina havia ajudado ele. O crachá de Marina permanecia em sua mesa, protegido por um pequeno porta-retratos de vidro. Seus funcionários já haviam se acostumado com aquele objeto misterioso que o chefe tratava com tanto carinho. Alguns especulavam que era uma foto de alguma ex-namorada, outros pensavam que tinha algum significado familiar, mas Gabriel nunca explicou. Senhor Mendes, os relatórios da Fundação Esperança chegaram, disse Carla, sua secretária, entrando no escritório com uma pasta nas mãos. Gabriel imediatamente parou o que estava fazendo. Os relatórios da Fundação eram sua leitura prioritária, especialmente aqueles relacionados à família Santos. Como estão as coisas em Recife? Perguntou folheando os documentos. Excelentes notícias. Dona Rosa Santos completou o tratamento de quimioterapia com sucesso total. Os médicos dizem que ela está em remissão completa, e o filho mais novo, Lucas, conseguiu uma bolsa integral para engenharia na UFPE. Gabriel sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. E Marina? Ela continua trabalhando no posto de saúde de Olinda. Pelos relatórios, ela tem sido fundamental para a comunidade local. Montou um programa de prevenção que reduziu em 40% os casos de hipertensão na região. Gabriel fechou os olhos por um momento. 3 anos. E Marina continuava salvando vidas. Ele tinha acompanhado sua trajetória à distância, sempre cuidando para que sua ajuda permanecesse anônima. Sabia que ela havia recusado várias propostas de emprego melhores para ficar perto da mãe durante o tratamento. Carla, preciso que você verifique uma coisa para mim, disse Gabriel, uma ideia começando a se formar em sua mente. Claro, senhor. Quero saber se Marina Santos fez alguma solicitação de retorno para São Paulo. Consulte todos os hospitais da cidade, especialmente o Hospital das Clínicas. Carla fez algumas anotações. Posso perguntar por quê? Gabriel olhou para o crachá na mesa. Tenho a impressão de que ela pode estar pensando em voltar para casa. 2 semanas depois, Carla entrou no escritório com um sorriso no rosto. Encontrei, Sr. Mendes. Marina Santos solicitou readmissão no Hospital das Clínicas. Ela começa na próxima segunda-feira. O coração de Gabriel disparou. 3 anos de espera, 3 anos de esperança. E finalmente Marina estava voltando para São Paulo. Marina Santos desceu do avião no aeroporto de Congonhas, com uma mistura de ansiedade e expectativa. São Paulo parecia ainda maior, mais movimentada do que ela se lembrava. Aos 28 anos, ela era uma mulher diferente daquela que havia partido 3 anos antes, mais madura, mais determinada, marcada pelas experiências que viveu, cuidando da mãe e servindo uma comunidade carente em Pernambuco. Bem-vinda de volta, minha filha, disse Dona Rosa pelo telefone. A voz de sua mãe estava forte e saudável, um milagre que Marina ainda não conseguia acreditar completamente. Obrigada, mãe. Você tem certeza de que vai ficar bem sem mim? Marina, eu estou curada. Os médicos disseram que o tratamento foi um sucesso total. E Lucas está na universidade, se tornando um homem responsável. É hora de você viver sua própria vida. Marina sorriu, mas ainda sentia o peso da responsabilidade. Durante 3 anos, ela havia sido o pilar da família. Voltar para São Paulo significava não apenas recomeçar sua carreira, mas também aprender a viver para si mesma novamente. O apartamento que ela alugara na Vila Madalena era pequeno, mas aconchegante. Enquanto desempacotava suas coisas, Marina encontrou algumas fotos da época em que trabalhava no Hospital das Clínicas. Em uma delas, ela estava com Dona Carmen e outras colegas de trabalho durante uma confraternização. 3 anos, murmurou, olhando para a foto. Será que alguém ainda se lembra de mim? Na manhã seguinte, Marina chegou ao Hospital das Clínicas com 1 hora de antecedência. Queria respirar o ambiente, se reconectar com o lugar que havia sido sua segunda casa.
Dona Carmen a recebeu com um abraço caloroso. Marina, como você está diferente! Mais mulher, mais segura, disse a supervisora, observando a postura confiante da jovem enfermeira. Pernambuco me ensinou muito, Marina respondeu sorrindo. Estou ansiosa para voltar ao trabalho. Antes de mais nada, tenho uma coisa para você. Dona Carmen foi até sua mesa e tirou uma pequena caixa. Você esqueceu isso quando foi embora. Marina abriu a caixa e franziu o senho. Meu crachá? Mas eu pensei que tinha perdido... Uma história interessante, disse Dona Carmen, com um sorriso misterioso. Lembra do acidente na Marginal Pinheiros? Aquele empresário que você socorreu? Marina pensou por um momento. Ah, sim. Gabriel alguma coisa. Por quê? Ele ficou com seu crachá durante esses 3 anos. Disse que queria devolver pessoalmente quando você voltasse. O coração de Marina acelerou. Ele ficou com meu crachá por 3 anos. Não só isso. Ele vem aqui uma vez por mês há 3 anos perguntando sobre você. Nunca deixou um contato, mas sempre quis saber se você estava bem. Marina segurou o crachá, sentindo-se estranhamente tocada. Isso é inusitado. Marina, posso ser direta com você? Em 35 anos trabalhando aqui, nunca vi alguém demonstrar tanta gratidão por tanto tempo. Esse homem, ele parece uma pessoa especial. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. A ideia de que alguém havia guardado seu crachá por 3 anos, perguntando sobre ela regularmente, mexia com seus sentimentos de uma forma que ela não conseguia explicar. Ela se lembrava vagamente do acidente, a chuva, o homem preso no carro, a preocupação em seus olhos quando ela falava com ele. Gabriel Mendes, disse em voz alta, testando o nome. Por algum motivo, o nome soava familiar além da memória do acidente. Curiosa, Marina pegou seu celular e digitou o nome no Google. Seus olhos se arregalaram quando viu os resultados da pesquisa. Gabriel Mendes não era apenas um empresário qualquer. Ele era um dos homens mais ricos do Brasil, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Mas o que mais chamou sua atenção foram as notícias sobre a Fundação Esperança, uma organização beneficente que ele havia criado 3 anos antes. 3 anos, Marina murmurou, uma suspeita começando a se formar em sua mente. Ela clicou em uma matéria sobre a fundação e leu sobre os projetos de saúde em comunidades carentes, especialmente no Nordeste. Seu coração disparou quando leu sobre um programa específico de apoio a famílias em tratamento oncológico. Não pode ser, sussurrou, lembrando-se de como sua mãe havia conseguido acesso aos melhores tratamentos, como todas as contas médicas haviam sido misteriosamente cobertas por um programa governamental que ninguém conseguia explicar direito. Marina passou a noite toda pesquisando sobre Gabriel Mendes e sua fundação, e uma certeza foi crescendo em seu peito. O homem que ela havia salvado naquela noite chuvosa havia retribuído de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Gabriel acordou naquela segunda-feira com uma sensação diferente no peito. Carla havia confirmado na sexta-feira anterior. Marina Santos havia voltado ao Hospital das Clínicas. Após 3 anos de espera, ela estava de volta a São Paulo. Durante o café da manhã em seu apartamento na Vila Olímpia, Gabriel olhou para o horizonte da cidade através da janela panorâmica. Ele havia planejado esse momento centenas de vezes, imaginando como seria encontrar Marina novamente. Mas agora que a possibilidade era real, sentia-se nervoso como um adolescente. Senhor Mendes, já preparei tudo conforme solicitado, disse Carla pelo telefone. A doação de equipamentos para o Hospital das Clínicas está agendada para hoje às 14 horas. A supervisora de enfermagem confirmou presença. Gabriel respirou fundo. Ele havia arquitetado uma doação de equipamentos médicos de última geração para o hospital como pretexto para o encontro. Não era mentira. Os equipamentos realmente fariam diferença para os pacientes, mas o timing não era coincidência. E Marina Santos estará presente na cerimônia? Dona Carmen confirmou. Ela disse que Marina ficará responsável por apresentar como os novos equipamentos serão utilizados na UTI. Perfeito. 3 anos de espera estavam chegando ao fim. No hospital, Marina passava seu primeiro dia de volta ao trabalho, conhecendo as mudanças que haviam ocorrido durante sua ausência. Novas tecnologias, novos protocolos, novos colegas. Mas o que mais a impressionava
era a qualidade dos equipamentos disponíveis, muito superior ao que existia quando ela partiu. Marina, preciso que você me ajude com uma coisa, disse Dona Carmen, aproximando-se durante o almoço. Teremos uma cerimônia de doação hoje à tarde. Um empresário está doando equipamentos novos para a UTI e preciso de alguém técnico para explicar como serão utilizados. Claro, sem problemas, Marina respondeu, sem suspeitar de nada. Quem é o doador? Gabriel Mendes, da Mendes Tech. Você deve ter ouvido falar dele. Marina quase engasgou com a água que estava bebendo. Gabriel Mendes. Sim, por quê? Você o conhece? Marina tentou manter a compostura. Não exatamente. Só já ouvi o nome. Às 14h em ponto, Gabriel chegou ao Hospital das Clínicas acompanhado de uma pequena equipe. Ele vestia um terno azul marinho elegante, mas seu nervosismo era evidente para quem o conhecia bem. Senhor Mendes, está tudo bem? O senhor parece ansioso, comentou Carla enquanto caminhavam pelos corredores do hospital. Estou bem, Gabriel mentiu, ajeitando a gravata pela 5ª vez. O auditório do hospital estava preparado para a cerimônia. Cerca de 30 pessoas estavam presentes, médicos, enfermeiros, administradores e alguns jornalistas locais. Gabriel cumprimentou várias pessoas, mas seus olhos procuravam discretamente por Marina. Então, ele a viu. Marina estava ao lado de Dona Carmen, vestindo o uniforme branco do hospital, cabelos presos em um coque profissional. Ela estava mais madura, mais segura de si, mas Gabriel a reconheceu imediatamente. Era exatamente como ele a lembrava, só que ainda mais bonita. Quando seus olhares se cruzaram, Marina sentiu seu coração acelerar. Gabriel parecia diferente também, mais maduro, com algumas linhas de expressão que não existiam 3 anos antes, mas os olhos eram os mesmos que ela havia visto naquela noite chuvosa. Senhoras e senhores, disse o diretor do hospital iniciando a cerimônia. Hoje temos a honra de receber uma doação extraordinária da Mendes Tech e de seu CEO, Gabriel Mendes. Os equipamentos doados representam um investimento de mais de R$2 milhões em tecnologia médica de ponta. Gabriel foi chamado ao palco para falar. Durante seus 10 minutos de apresentação, ele falou sobre responsabilidade social, sobre a importância de retribuir à comunidade, mas seus olhos voltavam constantemente para Marina. Esta doação tem um significado muito pessoal para mim, disse Gabriel, sua voz ficando mais emotiva. Há 3 anos minha vida foi salva por uma profissional deste hospital, uma enfermeira que, com seu conhecimento e dedicação, me deu uma segunda chance de viver. Essa doação é uma pequena forma de retribuir não apenas a ela, mas a todos os profissionais que, como ela, dedicam suas vidas a salvar outras vidas. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ela sabia que Gabriel estava falando sobre ela. Quando chegou sua vez de falar sobre os equipamentos, Marina subiu ao palco com as pernas trêmulas. Gabriel estava a poucos metros dela, e ela podia sentir a intensidade de seu olhar. Os novos monitores cardíacos e ventiladores mecânicos que recebemos hoje vão permitir que nossa UTI atenda pacientes com muito mais precisão e segurança. Marina explicou, sua voz profissional contrastando com a turbulência emocional que sentia. Quando a cerimônia terminou, as pessoas começaram a se dispersar. Marina estava guardando suas anotações quando sentiu uma presença ao seu lado. Marina? Ela se virou e encontrou Gabriel parado ali, segurando uma pequena caixa nas mãos. Gabriel, ela disse, sua voz quase um sussurro. Eu tenho uma coisa que pertence a você, ele disse estendendo a caixa. Marina abriu e encontrou seu crachá antigo, cuidadosamente preservado. Você guardou meu crachá por 3 anos? Gabriel sorriu timidamente. Eu queria ter uma desculpa para te encontrar quando você voltasse. Marina olhou para ele, vendo além do empresário bem-sucedido, reconhecendo o homem vulnerável que ela havia socorrido naquela noite. Gabriel, eu preciso te perguntar uma coisa, ela disse, sua voz firme, mas gentil. A Fundação Esperança, foi você quem ajudou minha família, não foi? Gabriel hesitou por um momento antes de acenar com a cabeça. Sua mãe está bem? Lágrimas desceram pelo rosto de Marina. Ela está curada. Completamente curada. E meu irmão está na universidade. Eu sei, Gabriel disse suavemente. Eu acompanhei tudo. Marina o encarou por um longo momento,
processando a magnitude do que ele havia feito. Por quê? Por que você fez tudo isso? Gabriel respirou fundo. Porque naquela noite você não apenas salvou minha vida, você me mostrou o que realmente importa. Você me deu um propósito. O corredor do hospital havia se esvaziado, deixando apenas os dois ali, separados por 3 anos de tempo, mas unidos por um momento que havia mudado ambas as suas vidas para sempre. Marina, Gabriel disse, sua voz carregada de emoção. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas você gostaria de jantar comigo hoje à noite? Temos muito para conversar. Marina olhou para o crachá em suas mãos, depois para o homem que havia carregado esse pequeno pedaço de sua vida por 3 anos. Sim, ela respondeu sorrindo através das lágrimas. Eu gostaria muito. O restaurante Fasano, na rua Vitório Fasano, era um dos mais elegantes de São Paulo. Gabriel havia escolhido uma mesa reservada, longe dos olhares curiosos, onde eles poderiam conversar com privacidade. Marina chegou pontualmente às 20h, vestindo um vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia comprado especialmente para a ocasião. Você está linda, disse Gabriel, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Obrigada, Marina respondeu, ainda se sentindo um pouco deslocada naquele ambiente sofisticado. Gabriel, eu preciso dizer, isso tudo é muito surreal para mim. Gabriel sorriu compreensivamente. Para mim também. 3 anos imaginando este momento e agora não sei nem por onde começar. O garçom trouxe o menu, mas ambos estavam mais interessados na conversa do que na comida. Gabriel pediu um vinho tinto suave. Marina optou por água com gás. Conte-me sobre Recife, disse Gabriel genuinamente interessado. Como foi para você? Marina respirou fundo, organizando os pensamentos. Foi transformador. Quando cheguei lá, minha mãe estava em estado muito grave. Os médicos falavam em poucas semanas de vida. Eu estava desesperada, sem saber como pagar pelo tratamento. Gabriel ouviu em silêncio, sabendo detalhes que ela não imaginava que ele conhecia. Então, de repente, apareceu esse programa de assistência médica. Disseram que era do governo, mas eu nunca consegui entender direito como funcionava. Minha mãe teve acesso aos melhores médicos, aos melhores tratamentos. Era como se fosse um milagre. E como você se sentiu durante esse período? Gabriel perguntou. Assustada no início, depois grata, muito grata. Eu trabalhava no posto de saúde durante o dia e cuidava da minha mãe à noite. Foram 3 anos intensos, mas que me ensinaram muito sobre o que realmente importa na vida. Gabriel inclinou-se para a frente. O que você aprendeu? Marina sorriu, lembrando-se que a vida pode mudar em um segundo, que as pessoas aparecem na nossa vida por um motivo, que pequenos gestos podem ter consequências enormes. Como socorrer um desconhecido numa noite de chuva? Exatamente, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Gabriel, eu preciso entender. Você realmente acompanhou minha vida durante esses 3 anos? Gabriel assentiu, sem desviar do olhar dela. Não de forma invasiva. Eu apenas queria ter certeza de que você e sua família estavam bem. Queria poder retribuir o que você fez por mim. Mas por quê? Eu só fiz meu trabalho. Qualquer enfermeira teria feito a mesma coisa. Gabriel balançou a cabeça. Não, Marina. Você não estava trabalhando naquela noite. Você estava voltando para casa depois de um plantão duplo. Você poderia ter passado direto, como dezenas de outros carros fizeram. Mas você parou. Você se importou. Marina sentiu um aperto no peito. E isso mudou sua vida? Completamente. Antes daquela noite, eu era obcecado apenas pelo trabalho, pelo sucesso financeiro. Eu não tinha propósito real. Você me mostrou o valor de se importar com as pessoas, de usar meus recursos para algo maior. O jantar chegou, mas ambos mal tocaram na comida, absorvidos na conversa. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Gabriel disse hesitante. Claro. Durante esses 3 anos, você... Houve alguém especial em sua vida? Marina corou ligeiramente. Não, eu estava focada na minha mãe, no trabalho. E você? Gabriel sorriu timidamente. Também não. Eu estava... esperando. Esperando? Por você. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Marina processava as palavras de Gabriel, tentando compreender a profundidade do que ele havia acabado de confessar. Gabriel, isso é muito intenso, ela disse finalmente. Eu sei.
e sei que deve parecer loucura. Um homem que guarda o crachá de uma mulher por 3 anos, que cria uma fundação para ajudar sua família, que espera por ela. Gabriel passou a mão pelos cabelos. Quando falo assim, eu mesmo acho que estou maluco. Marina riu suavemente. Talvez um pouquinho maluco, mas também é a coisa mais romântica que já ouvi na minha vida. Gabriel olhou para ela surpreso. Você não acha que é obsessão? Acho que é gratidão que se transformou em algo mais profundo. Marina respondeu pensativa. Gabriel, você me conhece, mas ao mesmo tempo não me conhece. Você sabe sobre minha família, meu trabalho, mas não sabe quem eu realmente sou. Então me conte, ele disse, inclinando-se para frente. Conte-me quem é Marina Santos além da enfermeira corajosa que salvou um desconhecido. Marina sorriu, relaxando pela primeira vez na noite. Bem, eu amo café. Muito café. Sou viciada em livros de romance, especialmente os que fazem você chorar. Detesto acordar cedo, mas escolhi uma profissão que me obriga a fazer plantões madrugada adentro. Tenho medo de avião, mas voei de Recife para São Paulo porque era a única forma rápida de chegar aqui. Gabriel ouvia cada palavra como se fossem pérolas preciosas. Continua, ele pediu. Eu sonho em fazer especialização em pediatria. Adoro crianças. Sempre quis ter uma família grande. Canto no chuveiro. Muito mal, por sinal. E tenho uma confissão. Eu te procurei no Google ontem à noite. Gabriel riu. E o que descobriu? Que você é muito mais importante do que eu imaginava e que sua fundação ajuda centenas de famílias, não apenas a minha. A Fundação Esperança nasceu por sua causa, Marina. Você plantou uma semente naquela noite que cresceu e virou uma árvore que dá frutos para muitas pessoas. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Como você consegue falar essas coisas sem suar piegas? Talvez porque são verdadeiras, Gabriel respondeu. Marina, eu preciso te contar mais uma coisa. O quê? Gabriel respirou fundo. Eu não parei de pensar em você um único dia nesses 3 anos. Não porque eu estava obcecado, mas porque eu me apaixonei pela ideia de quem você poderia ser. E agora, conversando com você, descobrindo quem você realmente é, eu percebo que a realidade é ainda melhor que a fantasia. Marina ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Gabriel, isso me assusta, ela admitiu. Não a intensidade dos seus sentimentos, mas a minha própria reação a eles. Eu deveria estar correndo daqui, pensando que você é um stalker rico e perigoso. Mas não estou. Estou aqui querendo conhecer mais sobre você, querendo entender como alguém pode carregar tanto carinho por uma pessoa que mal conhece. E o que você está sentindo agora? Gabriel perguntou, sua voz quase um sussurro. Marina o encarou diretamente. Estou sentindo que talvez o destino tenha planos maiores para nós do que apenas um acidente numa noite chuvosa. Gabriel estendeu a mão sobre a mesa e Marina a pegou. O toque foi elétrico, familiar e novo ao mesmo tempo. Marina, eu não quero te pressionar. Sei que isso tudo é muito repentino, mas gostaria de ter a chance de te conhecer de verdade, de você me conhecer. Sem pressas, sem expectativas, apenas ver onde isso pode nos levar. Marina apertou a mão dele. Eu gostaria disso também. Mas precisamos ir devagar, Gabriel. 3 anos é muito tempo para construir uma fantasia. Precisamos descobrir se o que sentimos é real ou apenas uma ilusão romântica. Concordo completamente, Gabriel disse. Temos todo o tempo do mundo. Quando saíram do restaurante, já passava da meia-noite. Gabriel insistiu em levar Marina até seu apartamento, e durante o trajeto de carro, eles conversaram sobre assuntos mais leves, filmes, música, lugares que gostariam de conhecer. Marina, disse Gabriel, quando pararam em frente ao prédio dela. Obrigado por esta noite, por me dar essa chance. Obrigada a você por esperar por mim, ela respondeu, beijando-o levemente no rosto antes de sair do carro. Gabriel ficou parado ali, até vê-la entrar no prédio em segurança. 3 anos de espera haviam valido a pena. Marina era tudo o que ele havia imaginado e muito mais. 2 semanas se passaram desde o jantar no Fazano, e Gabriel e Marina haviam se encontrado 4 vezes. Cada encontro revelava novas camadas de compatibilidade entre eles. Gabriel descobriu que Marina tinha um senso de humor afiado e uma paixão por justiça social que rivalizava com a dele. Marina percebeu que por trás do empresário bem-sucedido havia um homem sensível, inteligente
e surpreendentemente humilde. Naquela manhã de sábado, Gabriel havia convidado Marina para conhecer a sede da Fundação Esperança. Era a primeira vez que ele mostrava a alguém fora do círculo profissional o projeto que havia se tornado sua maior paixão. Então é aqui que a mágica acontece, disse Marina, olhando ao redor do escritório moderno, mas acolhedor no bairro da Vila Madalena. Não há mágica, Gabriel respondeu sorrindo. Apenas pessoas dedicadas tentando fazer a diferença. Quero te apresentar alguém. Ele a levou até uma sala onde uma mulher de cerca de 45 anos trabalhava com vários computadores abertos, gráficos e relatórios espalhados pela mesa. Marina, esta é a doutora Paula Ribeiro, diretora executiva da Fundação. Paula, esta é Marina Santos. Paula olhou para Marina com interesse evidente. Ah, então você é a famosa Marina. Gabriel fala tanto de você que eu já sentia que te conhecia. Marina corou. Ele exagera. Pelo contrário, Paula disse, levantando-se para cumprimentá-la. Você inspirou tudo isso aqui. Gabriel criou esta fundação porque queria retribuir o que você fez por ele. Nos últimos 3 anos, ajudamos mais de 2.000 famílias em situação de vulnerabilidade. Gabriel mostrou a Marina os diferentes projetos. Programas de assistência médica, bolsas de estudo, capacitação profissional e até um projeto de microcrédito para pequenos empreendedores. Gabriel, isso é incrível, Marina disse emocionada. Vocês estão literalmente mudando vidas. Nós não, ele corrigiu. Você mudou a minha vida, e isso criou um efeito dominó que mudou todas essas outras vidas. Paula sorriu, observando a interação entre os dois. Marina, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Claro. Gabriel nunca te contou, mas ele tem uma foto sua na mesa dele desde que voltou do hospital. Durante 3 anos, toda reunião importante da fundação, ele olhava para aquela foto como se buscasse aprovação. Você se tornou nosso norte moral. Marina olhou para Gabriel, que tentava esconder o constrangimento. Uma foto minha, do arquivo do hospital, ele admitiu. Eu precisava de uma inspiração visual para lembrar por que estávamos fazendo tudo isso. Naquele momento, Marina teve uma epifania. Gabriel não estava obcecado por ela. Ele estava inspirado por ela. Havia uma diferença fundamental que ela só agora conseguia entender completamente. 3 meses se passaram desde o reencontro. Gabriel e Marina haviam se tornado inseparáveis, construindo uma relação baseada em respeito mútuo, admiração e um amor que crescia a cada dia. Marina havia se mudado para um apartamento maior, e Gabriel havia começado a diminuir suas horas de trabalho para passar mais tempo com ela. Era uma sexta-feira de outubro, e Gabriel havia convidado Marina para um jantar especial. Ele disse apenas que tinha algo importante para conversar com ela, o que deixou Marina nervosa durante todo o dia. Acho que ele vai terminar comigo, disse Marina para sua amiga Cláudia durante o almoço. Talvez tenha percebido que eu não sou adequada para o mundo dele. Marina, você está louca? Cláudia respondeu. O homem está perdidamente apaixonado por você. Qualquer pessoa consegue ver isso. Naquela noite, Gabriel levou Marina para a cobertura de seu prédio, que ele havia decorado com centenas de velas e flores. A vista de São Paulo à noite era deslumbrante, com as luzes da cidade criando um tapete cintilante até o horizonte. Gabriel, o que é tudo isso? Marina perguntou maravilhada. Marina, há 3 anos e meio você salvou minha vida. Gabriel começou, pegando as mãos dela. Mas nos últimos 3 meses, você fez muito mais que isso. Você me ensinou a viver de verdade. Marina sentiu o coração acelerando. Você me mostrou que o amor não é apenas um sentimento. É uma escolha diária de se importar, de cuidar, de estar presente. Você me fez querer ser um homem melhor, não para impressionar você, mas porque você me inspira a ser a melhor versão de mim mesmo. Gabriel se ajoelhou tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Marina Santos, eu esperei 3 anos para te encontrar novamente, e agora não quero passar um único dia da minha vida sem você ao meu lado. Você quer se casar comigo? Marina cobriu o rosto com as mãos, lágrimas escorrendo entre os dedos. Gabriel, eu sei que pode parecer rápido, ele continuou, ainda ajoelhado. Mas quando você salva a vida de alguém, e depois descobre que essa pessoa salvou a sua de volta, você percebe que não existe tempo a perder. Marina tirou as mãos do rosto
e olhou para o homem ajoelhado à sua frente. Via nele não apenas o empresário bem-sucedido, mas o homem vulnerável que ela havia socorrido naquela noite chuvosa, o sonhador que havia criado uma fundação para ajudar outras pessoas, o companheiro carinhoso que havia se tornado sua melhor parte. Gabriel Mendes, ela disse, sua voz embargada pela emoção. Há 3 anos eu salvei sua vida sem saber quem você era. Hoje eu sei exatamente quem você é, e minha resposta é: sim, sim, eu quero me casar com você. Gabriel levantou-se e beijou Marina com uma paixão que carregava 3 anos de espera, 3 meses de descoberta e toda uma vida de amor pela frente. Quando se separaram, Marina olhou para o anel, um solitário elegante, mas não ostensivo, exatamente do seu estilo. Como você sabia que eu preferia algo discreto? Gabriel sorriu. Porque eu passei 3 meses observando você, Marina. Não como fazia antes à distância, mas de perto, aprendendo suas preferências, seus gostos, quem você realmente é. Eles ficaram ali na cobertura até o amanhecer, planejando o futuro, falando sobre sonhos compartilhados, sobre a família que queriam construir juntos. Sabe o que é mais incrível? Disse Marina aninhada nos braços de Gabriel, enquanto assistiam ao nascer do sol sobre São Paulo. O quê? Que tudo começou com um acidente. Um momento que poderia ter sido apenas uma tragédia se transformou na mais bela história de amor. Gabriel beijou o topo da cabeça dela. Não foi um acidente, Marina. Foi o destino nos dando a chance de nos encontrarmos. E agora temos o resto da vida para aproveitar essa chance. 6 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia íntima na praia de Búzios, com a presença da família e amigos mais próximos. Dona Carmen foi a madrinha de Marina, e Dona Rosa, completamente curada e radiante, chorou de emoção durante toda a cerimônia. A história de Gabriel e Marina provou que às vezes o amor chega quando menos esperamos, disfarçado de coincidência, embrulhado em momentos de dificuldade, mas sempre carregando a promessa de que os melhores encontros da vida são aqueles que transformam não apenas 2 corações, mas todos os que tocam ao longo do caminho. A Fundação Esperança continuou crescendo, agora com Marina como embaixadora oficial, e juntos eles provaram que quando 2 pessoas se encontram com o propósito de fazer o bem, o amor que nasce entre elas tem o poder de multiplicar esperança para o mundo inteiro.